89. Bem-aventuranças. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. É uma das passagens mais bonitas, né? Prevendo o que aconteceria com os cristãos verdadeiros, a perseguição viria. Comentário de Emmanuel. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurado aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haver edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saber guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam dela com a perfeita compreensão de que se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Mostrando aqui um pouco explicando para nós um pouquinho dessa bem-aventurança, não da maneira que muitos de nós entendemos, né? Basta ser pobre, basta passar necessidade no mundo, já é um bem-aventurado. Aqui mostra que não é bem assim. Mas vamos reler e comentar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, ele diz assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Ou seja, mostrando aqui uma ideia de que o cristão vai deixar de fazer, de obedecer, de aceitar, de conviver com uma série de costumes, de opiniões, de moda, que o sistema vai impondo periodicamente. Então, o cristão é aquele que muitos diriam assim, é o chato do sistema. Porque a moda se modifica cada vez e tudo que se coloca como bonito, legal, todo mundo está fazendo. Isso é o comum, a maioria faz assim. Mas o cristão é aquele que está sempre pensando que ele não é um ser comum, né? Ele
ele sempre tenta, ele tem um objetivo bem claro na mente dele, ele tem esclarecimento sobre os acontecimentos, ele está sempre por dentro dos ensinamentos do nosso mestre, e esses ensinamentos são para ser aplicados em todo momento da nossa vida. Então, a cada convite que a sociedade, que a humanidade nos faz, o cristão está sempre refletindo, esse convite eu devo aceitar, eu devo andar dessa maneira, eu devo começar a falar assim, eu devo começar a me portar dessa maneira, isso é uma atitude correta cristã, isso é uma moda cristã, isso é um lugar onde um cristão deve frequentar, isso são empregos que um cristão deve procurar, deve buscar a viver dele. Enfim, estamos sempre questionando os convites da nossa sociedade. E em virtude disso, é natural que a gente, ora, aceita uns e rejeita outros. A maioria são rejeitados. Poucos são aceitos. Então, o grupo de maioria da humanidade começa a achar os cristãos meio chatos, diferentes. E aí vem uma série de críticas. Inclusive a nossa família pode acontecer isso. Não estamos falando aqui daqueles tão distantes de nós, não. Inclusive, agora, voltando somente para dentro de nós mesmos, a nossa personalidade começa a achar que nós estamos ficando insuportável de conviver conosco mesmo. Porque você vai se surpreender, você vai perceber, quando você está desperto, sua consciência está buscando isso, né? Fazer boas escolhas enquanto caminha nesse planeta, que se você deixar, a sua personalidade, ela quer aceitar todos os convites que vêm. Todos, praticamente. Mas a sua consciência está sempre dizendo, não, isso não é para você, não faça isso. O que é isso? Você é um cristão, o que adianta o conhecimento que você está adquirindo, etc. Não acontece isso? Então, é quase uma guerra, quase um conflito interno entre você mesmo. A tua personalidade com o teu espírito. Chega a ponto de quase você dizer, nossa, como eu sou difícil. Como eu estou distante da evolução. Olha quanto o meu espírito tem que me surpreender diversas vezes, dizendo para que eu não deva continuar fazendo dessa maneira, me portar dessa maneira, usufruindo de determinadas bebidas e comidas, etc. Tá certo? Então, essa dificuldade de viver o que é certo, né? Não é tão simples assim, nem quando falamos de nós mesmos. Aí vem de nós e as pessoas, de nós e o mundo. Então ele diz assim, ó, o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida, ou seja, por uma questão simplificada, tá? Deixa passada, nos bastidores do conhecimento. Então ele está dizendo assim, olha, isso aqui exige de nós, essa bem-aventurança vai nos exigir muito mais do que uma coisa muito simples. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Ou seja, um trabalhador, um bem-aventurado, vou colocar a palavra dele utilizada aqui, bem-aventurado é aquele que partilha as aflições e trabalhos do Cristo. Ou seja, é aquele que tenta, pratica, erra e recomeça, faz e tenta de novo infinitas vezes.
Porque eu só vou ser um bem-aventurado quando eu compreender na prática, né, as aflições e a dificuldade do trabalho. Senão eu só sou um teórico, aquele que estudou a Bíblia, estudou os ensinamentos, mas não colocou em prática. Então, todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, sacrifício e sofrimento para o cristão, isso porque para o mestre, o Cristo, é bênção educativa e redentora. É isso. Então, se nós não gostamos, não vou dizer a palavra gostar, porque não seria o certo gostar de sofrer, gostar de sacrifício. Mas se nós não aceitamos bem, não temos um olhar que aprecia o resultado do sacrifício, o resultado do sofrimento. Nós não temos um olhar que nos faz adorar sofrer. Aí nós somos masoquistas. Nós não gostamos, como qualquer outro ser humano, de sofrer. Também não gostamos do sacrifício. Mas temos uma maneira de entender o sacrifício e o sofrimento diferente. Porque nós entendemos que o resultado de um sacrifício, um resultado de um sofrimento, é excelente para a nossa evolução. O objetivo do sofrimento, o objetivo do sacrifício é outro. Não é provocar autopiedade, não é nos automutilar, nos autofazer sofrer. Não, nada disso. É exatamente suportar o que é impossível de ser desviado do nosso caminho. Nós temos consciência de que se existia aquela pedra, aquela dificuldade no caminho, é porque eu tenho que trabalhar para ou desviar ou passar por cima dela. Eu tenho que superar essa dificuldade. Isso, nesse sentido, a minha maneira de ver sacrifício e sofrimento acaba sendo como bênçãos. É mais ou menos assim. Imagina que no meu caminho eu encontro diversas dificuldades que eu vou trabalhando. Essas dificuldades com muita calma, muita paciência, fazendo com que desabroche da minha vivência espiritual capacidade, inteligência, persistência, paciência, né? Esclarecimento, que lá na frente algo mais difícil vai acontecer. Só que pelo caminho outrora aí que eu vim, de onde eu vim desenvolvendo habilidades, capacidades, e quando eu encontro aquela situação de maior proporção, já não é algo tão difícil mais para mim. Aí eu vou entender, puxa, foi ótimo, mas muito bom. Tudo que me aconteceu lá atrás me preparou para o agora, para os acontecimentos mais difíceis. É exatamente isso. Então, veja que a maneira como o cristão olha para o sacrifício e o sofrimento, ele é diferente. Não desejamos ele e não desejamos a ninguém, nem a nossos inimigos. A ninguém nós desejamos. Porque nós entendemos que o sofrimento e o sacrifício são bênçãos. Eu já ouvi gente falar que a religião ensina a pessoa a se submeter, a desejar o sofrimento. Não, de maneira nenhuma. A gente aprende a superar o sofrimento, a superar o sacrifício, as dificuldades.
Surge então, continuando, surge então o imperativo de saber aceitá-los. Aceitar, não se revoltar, entristecer, mas não a ponto de impedir você de caminhar, te abalar, te surpreender, normal, nós somos humanos, mas nada, nenhuma das emoções pode impedir você de caminhar ou fazer você desistir de evoluir. Continuando, esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saber guardar no coração longa e divina esperança. Então, você vai perceber que um dos resultados que a gente obtém quando começa a entender o sacrifício e o sofrimento como bênção é exatamente isso que ele está colocando aqui. Nós começamos, o bem-aventurado, ele já começa a edificar o bem dentro dele. Ele não vê como algo mal, ele não vê como perseguição, ele não vê como punição do diabo, porque nós tendemos aquela coisa assim, nós dizemos que somos cristãos. E aí, de repente, nós estamos passando por uma necessidade, e aí alguém chega, olha, isso aí, algumas religiões dizem assim, é o diabo, né, perseguindo você, é o Satanás, é uma magia, é um espírito mau, é a inveja, é mal olhado. E aí, imediatamente, nós já nos armamos, deixamos de ser cristão. Nessa hora é onde a gente deixa de ser cristão. Porque o senso de autodefesa nossa já aguça. E aí nós já queremos enfrentar essa situação da melhor forma para resolvê-la. Imagine que se eu fosse até Jesus falar sobre uma situação dessa, ele diria, ame o seu adversário. Compreenda seu adversário. Ele diria dessa maneira, tudo aquilo que ele vai te fazer sofrer e todos os sacrifícios que você fará é para você uma bênção. Nós não aceitaríamos. Por quê? Porque nós queremos nos livrar, custe o que custar, dos problemas, das dificuldades. É o momento onde eu deixo de ser cristão. Lembra? Eu não quero sofrimento, nem dificuldade, nem é o meu inimigo. Né? Então, aí vamos lá. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haver edificado o bem. Nesse momento, então, como eu posso ser um bem-aventurado? No momento da minha perseguição, que eu estou sendo perseguido, eu continuo fazendo o bem. Eu não paro de fazer o bem. Bem comigo, bem a mim, obras em mim mesmo, na minha vida, e obras a quem me cerca. Eu não paro de ler meus livros da doutrina, da minha religião. Eu não paro de ser educado, de ser gentil, de servir, de perdoar, de tentar ser uma pessoa do bem, edificar o bem. Eu não paro de auxiliar as pessoas, mesmo eu, com tudo aquilo que estão me falando. Com a magia, com Satanás, com o diabo, com o mal olhado, com tudo que as pessoas falaram que eu tenho carregando, que estou carregando tudo aquilo ali. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Veja, eu não estou preocupado com o mal. Eu estou preocupado se eu estou me tornando um homem mau. Por causa da maldade dos outros. Porque aí é um problema. Que uma pessoa venha me fazer mal, isso é impossível de evitar num mundo como o nosso. Que um espírito pode me querer mal, também é impossível. Ainda mais no nosso planeta. Agora, que você abandone a diretriz de ser bom, de fazer o bem, por causa do mal dos outros, aí é uma opção sua. Aí é você que tem que decidir. Então, pode ter o que for, pode ser perseguido, pode ser injuriado, pode ser injustiçado. Continue
a edificar o bem. Não adianta você lutar contra o mal, porque depois do mal vem outro, depois do mal vem outro, depois do mal... É igual doença, depois de uma vem uma, depois não para. Não para. Edifica o bem. Se existe um Deus justo, poderoso e bom, assim que não houver mais necessidade de você passar, pode ficar tranquilo. Ele age. Senão ele não é justo. E muito menos bom. Bom? Então, aí ele diz assim, ó, então serão bem-aventurados por haver edificado o bem. Age no bem. Faça o bem. Pratique o bem. Independente da maldade que te faça. Na pobreza material, por exemplo, que é uma das situações, você pode encontrar, principalmente na pobreza material, né? Porque se a pobreza material, se o recurso financeiro já te revolta, já te fere, te entristece, te derruba, mais uma vez, o mundo, o materialismo é uma das condições mais fáceis do mal nos atingir. E é um dos testes que muito poucas pessoas passam por eles. Porque é muito fácil eu ter uma vida tranquila, calma, servindo a Deus, cumprindo minhas obrigações como cristão, desde que não me falta o que comer, não me falta condições mínimas de sobrevivência. A hora que falta, de novo, vem aquela fúria dentro de mim e aquele ser que é humano vira mais animal. E aí eu deixo de ser cristão. Então, na pobreza material, por encontrar alegria na simplicidade e na paz, sermos simples e a paz ter valor em nós. Paz de espírito. Paz de espírito. A simplicidade, muitos de nós encontramos, buscamos o luxo, a ostentação, o ter o que falar, né? Nós não nos sentimos bem ser simples. Não nos sentimos. Em estar vestido com uma roupa limpa, mas não é de marca. Tem pessoas que falam, mas essa calça não é de marca, mas essa camisa não é de marca, mas é limpa. Tá certo? Não termos em casa bebidas caras, enfim, luxos, né? Mas a gente começa a encontrar então um cristão alegria na simplicidade, porque tudo é muito rápido, passa muito rápido. Muitas vezes a gente perde noites e noites trabalhando excessivamente, até contra a nossa própria saúde, para comprar coisas materiais de marca, que também estragam como todas as outras. Não tem diferença alguma. E na paz, é o que também a gente não alcança alegria na paz. Muitos de nós não damos tanto valor em ter paz, em deitar, em não ter feito mal a ninguém. É impossível alguém não ter feito mal a nós. E nós não podemos impedir isso. Mas que da nossa parte, não tivemos a intenção nesse dia de ferir, maltratar, machucar alguém, ou qualquer animal, ou qualquer espécie de ser, planta, o que quer que seja. A paz de consciência. Muitas vezes, nós preservamos o conflito. Então, a partir do momento que eu começo a ir para a cama, dormir e pensar, puxa, eu não briguei com ninguém, não fiz maldade a ninguém, mas eu começo a pensar assim, e aquelas pessoas que eu carrego a mágoa dentro de mim? Porque eu posso tomar consciência a partir de hoje e querer trabalhar a paz, viver em paz, não acumular mais nenhum ressentimento, mágoa ou culpa. Eu vou ficar mais atento às minhas atitudes e buscando compreender mais a atitude dos outros para comigo. Mas, e a época que eu não estava atento? E o antes dessa decisão? Eu vou continuar carregando comigo a mágoa, a raiva, a culpa? Não é
a algo saudável, não é algo cristão. Então eu também tenho que me libertar disso. E é para isso que nós estamos na Terra. Porque se eu morrer levando isso, como é que eu vou arrumar essa situação? Então, se eu estou carregando alguma culpa de ter ferido, maltratado, feito algo que eu não queria, mas no momento eu fiz, e a pessoa ainda pode, eu posso chegar até a pessoa e falar, desculpa, não devia ter feito aquilo, deixa para lá, por favor, isso, eu estava assim, assim, assim. Tento pedir, sim. É para isso que nós estamos na Terra. Aproveite. Né? Depois eu vou virar um obsessor daquela pessoa. Aí, ó, assim que você aproximar dela, ela tem um fantasma te obsediando. Se eu carregar mágoa de alguém, eu tento libertar-me disso, tentar entender essa pessoa, pensar um pouquinho se eu estivesse no lugar dela e se tivesse tido as oportunidades que ela tem, né? Porque o mal da mágoa é que eu sempre estou vendo o outro como se fosse igual a mim, no sentido das mesmas condições de aprendizado. Imagina que muitas vezes você está 10 anos numa religião estudando, se preocupando com isso, fazendo reforma íntima, encontra uma pessoa que nem acredita em Deus. Aí ela age com você como uma pessoa que não acredita em Deus. Num determinado momento, e você passa a vê-la como um monstro. Por quê? Porque você pensa assim, mas ela não sabe o que eu sei, ela não sabe que está errado, ela não sabe. Não, não sabe. Porque, afinal de contas, quem estudou, quem se preparou, foi você. Então, também deixar de julgar os outros como se eles, todas as pessoas, tivessem as mesmas condições e interesse de aprendizado que você tem. Nem todo mundo na vida tem as mesmas chances, não. Tem pessoas que nunca encontraram uma religião, nunca entraram num templo religioso, que seja. Nunca leram nada sobre isso. Essas pessoas vão agir como elas acreditam, o que é certo e o que é errado na cabeça delas. E muitas vezes nós queremos que elas ajam conosco como se elas fossem igual a nós. Mas não tiveram as mesmas chances, não buscaram a religião, não buscaram o conhecimento como você. Então, liberte-se da mágoa, deixe pensando sempre da maneira, olha, eu acho que a pessoa fez o que ela acha que era certo. Eu que senti a pancada, que estou magoado, é que tenho que me libertar da mágoa. Afinal, quem está ferido sou eu. Talvez a pessoa nem percebeu que me feriu, mas eu continuo ferido. Então o problema é meu e não dela. E aí eu tento me libertar dessa mágoa. Ele diz assim, por saber guardar no coração longa e divina esperança. Esse é um homem bem-aventurado. Longa e divina esperança, ainda mais na época que nós estamos vivendo com tantas coisas, tantos anúncios de catástrofe, do fim do mundo, e guerra a todo momento, doença, injustiça. Um bem-aventurado, ele consegue guardar no coração aquela ideia de que se eu não vou presenciar nessa vida uma melhoria deste planeta, com certeza em outras sucessivas existências. Né? Mas vai acontecer. Então nós não devemos ficar totalmente, ai meu Deus, o que é isso, o que é aquilo, é o fim do mundo. Calma. E outra, a evolução, como todos nós estamos esperando e ouvindo falar, transição, todos nós pensamos que nós vamos dormir de um jeito e acordar do outro. Não vai, tudo é lento, é muito lento. Nós ainda vamos reencarnar neste planeta ainda em fase de transição ainda. Tem muito chão ainda para rolar. Então nós temos que parar, a gente vai buscar mais esperança divina, não no homem, esperança em Deus, que vai, independente do que nós vamos assistir, ouvir,
vai existir justiça, amor e paz. Continuando, mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Então, quais são essas obrigações sinceras às sagradas obrigações do título? Qual o título do cristão bem-aventurado? Tem tudo isso. Porque não basta eu só simplesmente carregar paz no coração, ó. Ter uma vida material tranquila, aceito a vida material, estou edificando o bem, alegria e simplicidade, como nós estávamos falando. Não, eu tenho uma adesão sincera às sagradas obrigações. Perdão, estudo, né? Autoconhecimento, evolução espiritual. O autoconhecimento entra reforma íntima. Essa é uma adesão que eu preciso ter. Porque eu posso ser uma pessoa muito simples, estou muito conformado, estou muito tranquilo, faço bem, quando é possível, tudo, mas não estou trabalhando em mim, isso que eu falei. Não estou trabalhando a minha renovação, a minha reforma. Passo uma vida inteira, não reclamo do que eu gostaria de ter e não posso ter. Vivo uma vida tranquila, em paz, não ofendo ninguém, busco sempre tratar as pessoas com muito respeito, tudo mais, mas não estou fazendo minha reforma íntima. Ou seja, a hora que a dor bater na minha porta, a hora que alguém me der um empurrão, é que aí vão me conhecer. Fora isso, eu pareço um cristão exímio, um bem-aventurado. Então ele está falando assim, mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Certo? Tem pessoas que, para viver dessa maneira, com um bem-aventurado, ele vai, compra uma chácara, uma fazenda, ele está bem longe das pessoas. De todo mundo. Aí ele vai viver mesmo. O máximo que ele pode se desentender é quando ele bater na quina da mesa, a perna, e falar: essa mesa aqui, o móvel da casa, porque ele não tem ninguém para ele brigar, ninguém para lhe perturbar, ou com os animais da fazenda que ele cria. Muitos de nós acreditamos, inclusive, que é ir para um monastério bem longe, ficar em estado de oração. Não, é exatamente isso que não. Porque você não vai fazer a adesão sincera às sagradas obrigações do título. Então, precisa sim fazer reforma íntima. Continuando, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Por nós não entendermos as bem-aventuranças, a gente não dá muito valor a ela. É bem claro aqui. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, prefere a lamentação. A bem-aventurança é uma parte importantíssima dos ensinamentos de Jesus. Poucas vezes se comenta, mas ali diz tudo. Um comportamento de um cristão. É a carta magna da libertação nossa, do ser humano, do nosso ego. Então ele diz assim, ó: os menos favorecidos no plano terrestre, visitados pela dor, preferem lamentação. É aquilo que nós falamos, né? Nós estamos lá, tranquilo, mas a hora que a dor chega, epa, já vou reclamar. Mas eu estava em paz. Pareciam bem-aventurados, mas é que nada tinha ultrapassado a cerca daquilo que o meu espaço. Ultrapassou o meu espaço, invadiu o meu espaço, eu já estou rejeitando, já estou brigando, já estou me transformando. Então preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida.
E aí, muitas vezes, a vida está nos impondo uma renúncia, convidando-nos a uma renúncia. E a gente já está com aquela frase pronta. Era mais fácil se fosse assim. Ah, eu até conseguiria se fosse assado. Já impondo condições. E essas condições são exigências descabidas. Nós somos donos de fazer isso, impor condições. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se as aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Então, no meio da turbulência, do problema, do conflito, seja do desafio que você estiver passando, a maioria de nós nos lançamos às aventuras indignas. Escapamos. São as escapadas. São atitudes indignas em relação ao quê? Indigna como moralmente, em relação ao que o nosso mestre nos ensina e como deveríamos proceder. O que um cristão deveria fazer. Nós já vamos para o outro lado. De quantos que se perdem na desmesurada ambição. Aí vai embora. Aí a gente já se entrega na ambição e vai, não para mais. Aqui é o momento em que a gente está sempre falando assim. Uma pessoa, nós cristãos, nós dizemos que amamos a Deus, que estudamos os ensinamentos do Cristo, que amamos o Cristo, mas ainda nós utilizamos de meios ignóbeis para conseguir grande parte de tudo que a gente consegue. Nós acreditamos em Deus, no bem, mas achamos que o mal é a forma mais rápida e capaz de nos privilegiar nesse mundo. Então, é o momento que eu tenho aquele cristão devotado, porém, se utilizando de meios errados para viver neste mundo. Parece um paradoxismo, né? Mas é isso mesmo. É como se eu pensasse assim, olha, Senhor, eu te amo, tudo, mas você não é capaz de resolver meus problemas. Quem me ajuda, quem resolve meus problemas, a quem eu recorro, a quem eu acredito, realmente é no mal. Então, se eu tenho um problema, eu faço do meu jeito, eu faço como sempre aprendi, com a maldade. Mas depois, volto a te implorar o perdão e o auxílio para a minha evolução. É como se eu tivesse sempre com duas sacolas. A sacola dos meus sonhos, que é ir para o céu, é evoluir, é crescer, é progredir, mais a sacola de instrumento. Tudo errado. Eu só uso os instrumentos errados para continuar vivo neste planeta. É mais ou menos assim. É como também se eu não acreditasse que a bondade, que a justiça, que o poder de Deus pudesse me realmente auxiliar neste mundo. Então, neste mundo eu me viro como posso. Mas continuo pedindo, que é o meu sonho, ir para o reino dos céus. Não perco a fé, no sentido de que quando eu morrer, aí as coisas vão ser mais através com Deus, do bem, da justiça. Mas enquanto eu estou na Terra, vai ser do jeito que é possível. E aí é onde eu fico nessa ambição desmesurada. E aí diz assim, continuando, ofereceu Jesus muitas bens-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso, aí ele vai explicar, por que existe tanto necessitados nesse mundo, necessitados aqui nós estamos colocando em todas as áreas, necessitado fisicamente, financeiramente,
em todas as áreas da nossa vida. Então, é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, na terra, para todos nós vermos, mas que ainda não são benditos no céu. Então, ou seja, não basta ser necessitado neste mundo. Não vamos pensar assim, tem que ver se o coração dele, é por isso que ele falou aqui, ó, dessa parte. Ele é uma pessoa necessitada, você encontrou uma pessoa necessitada materialmente neste mundo. Então você quer saber se ela é um espírito bem-aventurado, você vai prestar atenção se ela não deixa de praticar o bem com a necessidade dela. Se ela encontra ainda alegria nessa simplicidade de vida que ela vive, e se ela tem paz no coração. Porque muitas vezes você vai sentar com essa pessoa, um mendigo, por exemplo, e você vai ver quanta mágoa ele carrega da família, ou da família que ele casou, ou da família de origem que ele nem casou, e que muitas vezes ele abandonou a família. Quanto ódio ele carrega, quantos vícios ele carrega. Às vezes ele abandona a família, ele nem abandonou, a família que abandonou ele, porque ele é uma pessoa viciada ou insuportável de conviver. Ele sempre provoca prejuízo na família. Então a família acabou abandonando, né? E aí você vai ver, ele é um bem-aventurado, aí você vê ele sujo, passando necessidades e tudo mais, você fala, coitado, ele é um bem-aventurado, porque ele é pobre de espírito. Não, não é um bem-aventurado. Se ele fosse um bem-aventurado, ele estava fazendo o bem. Olha, uma pessoa que faz o bem, ela dificilmente fica sozinha nesse mundo. Porque é o que mais é uma pedra preciosa nesse mundo. Fazendo bem, seja de qualquer maneira, tá? Depois, uma alegria e uma vida simples. A gente fala uma vida simples porque uma pessoa escolheu a viver uma vida simples, porque ela não toma banho nem nada. Não, mas aí tem que saber o motivo que ela está vivendo dessa maneira. Quando a gente fala, ela deixou de fazer o bem para ela e para todos que a cercam. Então, simplicidade. E vive em paz. E vive em paz. E carrega no coração longa e divina esperança. É muito simples. É você sentar e conversar com uma pessoa. E você vai ver. É uma pessoa que pode estar usando a mesma roupa todo dia, mas é uma roupa limpa. É uma pessoa que pode comer quase nada, mas quando come, agradece. E não reclama. É uma pessoa que muitas vezes não tem onde morar, mas o lugar que ela encontra, ela às vezes até divide com quem não tem também. Nós estamos falando dessas pessoas especiais que são os bem-aventurados. E não aqueles que são pequenos no nosso planeta, mas que ainda não são benditos no céu. Uma outra coisa que a gente não pode é buscar de livre e espontânea vontade, né, esse tipo de sofrimento. Por exemplo, eu nasci numa condição, numa família boa. Aí a minha família me deu os estudos. Meu pai morreu e me deixou uma herança. E eu tenho estudo, capacidade de ser um empresário. Mas aí eu digo assim, não, eu vou querer ter uma vida mais simples. Não. Esse é um caso que eu não posso negligenciar. O dinheiro também é uma energia que tem que fluir no nosso planeta e que deve fluir por alguém que tenha responsabilidade, né, se Deus permitir. Então, se você é rico, está querendo ser um bom cristão, use do dinheiro para fazer justiça, para gerar emprego, para alimentar milhões de famílias, muitas famílias, etc. Não menospreze uma vida que você tem condições, que foi lhe dado como oportunidade
na chamada busca simples, empobrecida, para tentar fugir da responsabilidade que é ter dinheiro nesse mundo. É muito fácil eu pegar um dinheiro e passar para diante e viver uma vida simples, né? Compro uma única terra, um sítio longe onde ninguém me encontra e dou tudo para caridade. E vou ver lá no meu sítio. Isso é um erro sendo cristão. Porque você tem responsabilidade no meio onde você nasceu. E como você adquiriu isso através de herança, você pode, e tem condições, teve bom estudo, tem capacidade de transformar isso e auxiliar pessoas, deve fazer. Então, veja, então nós não podemos fazer de uma maneira forçada. Ou seja, eu nasci rico e forçadamente eu me tornei pobre. Tanto eu também não posso fazer a maneira forçada inversa. Eu nasci pobre e forçadamente quero ficar rico. Também está errado, é ambicioso. Está errado. Então, a primeira coisa é eu me contentar onde eu estou e buscar, como um cristão, a usar a oportunidade da minha existência, onde eu estou, com todas as capacidades que eu estou tendo e oportunidades, e fazer o bem a mim e aos outros. Isso é o correto.